Agora eu noto, o próprio Moro, daqui, a minha mulher está entrando, o que que é, meu amor? Fale. Tá bom. Primeiro intervalo, só às 18h40, avisa o Bob. Tá bom. Aqui, ó. Deu jeito, né, de avisar. Avisou a minha mulher, né? Intervalo só às 18h40, portanto eu posso ir até às 18h40. O que, meu anjo? Tudo bem. Quer mostrar só? O Bob pediu descrição. Aqui, nesse programa, comigo. Enfim. Tá bom? Olha que letra bonitinha que ela tem. Obrigado, viu? Te amo. Aqui. É pra você amarrar bem o assunto aí, pô. Pra amarrar bem. Vamos nessa. Eu tô aqui agora sim. Ouvinte, espectador. Agora sim, vamos ao Moro. Eu já disse hoje no blog, não me peçam lágrimas para Sérgio Moro, eu não vou chorar por ele. Por que eu ia querer manter no Ministério da Justiça um ministro que condescende com excludente de ilicitude, que é licença para matar? E ele fez essa defesa. Por que eu vou condescender? Por que eu vou apoiar um ministro da Justiça que foi contra o projeto que pune abuso de autoridade que existe em todas as democracias do mundo? E ele foi contra. Por que eu vou apoiar um ministro que se opôs ao juiz de garantias? E ele foi contra. Porque no sistema brasileiro ele não pode cooperar com a acusação. Por que eu vou condescender com o ministro que, quando o juiz, cooperava com a acusação? Por que eu vou condescender com um juiz que expediu ordens de prisão ao arrepio do que prevê o Código de Processo Penal? Por que eu vou condescender com um ministro que, quando o juiz ofereceu testemunhas para a acusação? Por que eu vou condescender com um juiz que, ao longo de um processo, revelaram os diálogos trazidos à luz pela Intercept Brasil e parceiros, atuou de maneira a conduzir o processo de maneira política? Por que eu vou condescender com um ministro que, sendo juiz daquela que se tornou uma causa da população brasileira, rendeu esse projeto a um grupo que chegou ao poder e deu início, a partir daí, e já tinha dado antes, às suas próprias aspirações políticas? Há disputas em que não tem lado bom. Talvez agora algum bolsonarista até esteja gostando de ouvir isso, né? Eu não sou daquela... Eu não gosto do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, pessoalmente, não tenho nada contra ele. Ele até sempre foi simpático comigo. Eu não gosto do governo dele. Acho desastroso e desastrado. Agora, nem por isso, só porque o Sérgio Moro ataca o governo dele, então o Sérgio Moro passa a ser imediatamente meu aliado. Na fórmula geral, não é o caso de inimigo, mas é só para dar aquilo que circula por aí como clichê, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu não. Oxe, mas de jeito nenhum. Eu não me junto a gente que eu não considero boa, eventualmente contra o outro que eu também não considero bom. Eu não faço política. Sérgio Moro foi um ministro omisso. Agora, no coronavírus, ele desapareceu. Mas há uma coisa. Há uma coisa. Ele também confessou crime. Na verdade, crimes. Ele denunciou Bolsonaro por crime de responsabilidade, denunciou não, acusou Bolsonaro de crime de responsabilidade e crime comum. Mas ele também cometeu crime, segundo ele próprio. Cai naquela lábia quem quiser, eu não caio. Não é? Eu não acho que ele seja, ele é um obscurantista. Deixou isso claro. Nós vamos ouvir, meninos, eu vou, para ganhar tempo,
Eu disse que ele acusou o presidente de crime de responsabilidade e crime comum. Vamos colocar, Fábio Cuba? Qual? A partir do segundo trecho que a gente selecionou aí, Sim. nós fizemos uma seleção da fala do Sérgio Moro. Não está na ordem que aparece a fala, mas está na ordem da importância dos temas. Só para registrar, então, a segunda passagem, em que o Bolsonaro claramente diz que o Moro claramente disse que o Bolsonaro interfere e tentou interferir no trabalho da Polícia Federal. Vamos lá, o item segundo, vamos lá. O presidente também me informou que tinha preocupação, né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Tá aí. Ele está dizendo, o presidente queria trocar porque ele tinha preocupação com inquéritos. Fica claro que o presidente queria acesso ao conteúdo de inquéritos. Isso fica claro numa outra passagem em que ele fala de relações impróprias. Vamos para a terceira passagem aí, Fábio Cuba. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Muito bem. E se vocês lerem a íntegra do pronunciamento, vocês encontram por aí, vocês vão ver vários momentos em que o Sérgio Moro diz que o presidente tentou interferir no trabalho da Polícia Federal. Agora, presta atenção aqui que isso é muito importante. Se eu entrar na internet, agora no YouTube, qualquer lugar, eu vou encontrar dezenas de pronunciamentos do Bolsonaro, do Moro, afirmando que o Bolsonaro não interferia na Polícia Federal. Que ele não tentava interferir. Que ele deixava o trabalho correr. Elogiando, inclusive, o presidente por isso. Então venham cá. Atenção, senhores juristas, advogados, para o herói que surge aí. Eu tenho um ministro da Justiça que vê o presidente da República permanentemente, porque ele sugere que esse assédio era constante, tentando interferir na autonomia da Polícia Federal, vou a público, digo o contrário, quando poderia silenciar, e não toma nenhuma providência? Ah, primeira interferência, segunda, vá lá. Deveria ter pedido demissão e denunciado então a ação. Ou comete crime de prevaricação. Não? Ou Sérgio Moro, vendo tudo isso, pensando na própria carreira, decidiu permanecer, percebendo que o presidente sim está tendo a sua reputação corroída, de olho na sua própria carreira política. Ah, isso o próprio Bolsonaro acusou. Bom, o fato do Bolsonaro ter dito que ele tem pretensões políticas não nega o fato de que ele tem pretensões políticas.
Não tem anjo nessa briga. Mas eu vou além. Né? O item 5º aí, meninos. Sim. Para quem ouviu distraidamente, assim, e até achou, talvez tenha achado bonito. Eu fiquei estupefato. Eu falei, mas como assim? Vejam o que diz o senhor ministro Sérgio Moro. Vai. Convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, lembro, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, né, mas a ideia era realmente buscar, num nível de formulador de políticas públicas aqui numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar, né, esse maior efetividade em relação também à criminalidade violenta e ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura essa Previdência, pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. É crime. Primeiro que o senhor não era obrigado a abandonar a magistratura. Abandonou porque quis. Não vai pedir que eu aplauda por isso. Senhor ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, que lida com a legislação. Onde está escrito isso? Que lei? O senhor nem mesmo tomou cuidado de dizer, pedir ao presidente que então enviasse um projeto de lei ao Congresso para que ministros no exercício do cargo, se mortos em razão da sua atuação, terão como compensação, ou suas famílias terão como compensação uma pensão. Pedir um projeto de lei, senhor, que certamente teria sido aprovado. O senhor está dizendo que o presidente prometeu um benefício para o senhor que não está na lei? O senhor realmente é muito ruim de lei penal. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos. Isso é corrupção passiva. Quê? Eu não estou falando com Zé Mané qualquer. Se o senhor falar assim, olha, fosse o ministro, sei lá, da rebimboca da parafuseta. Não, eu vou entrar na rebimboca da parafuseta, é muito perigoso. Eu pedi para o presidente uma compensação, ele topou. Aliás, o presidente
Topando é corrupção ativa. Que fique claro. Um pede, o outro oferece. Topa. Ah, não, eu quero, senão eu sei que eu vou morrer, eu preciso dessa ajuda. Olha aqui. Não. Não existe lei para isso. Isso dá conta do distanciamento de um ex-juiz do aparato legal. E aí querem que eu fique vertendo lágrimas aqui? Ah, não, foi demitido por maus motivos. Mas vinha fazendo um péssimo trabalho. Não deveria estar lá. Sumiu agora no caso do coronavírus. Desapareceu. Usou o seu oportunismo da ausência. Eu estou lidando com matéria legal, senhor. E o senhor sabe disso. O senhor acusa o presidente de ter transgredido a Lei 1079. Transgrediu. O senhor acusa o presidente de ter interferido na investigação. A ser, como o senhor diz, sim. Advocacia administrativa aí. É obstrução da justiça, tem de ver qual é o aparato legal usado para caracterizar essa obstrução, que esse crime por si não existe. Crime de responsabilidade e crime comum. Mas o senhor está confessando prevaricação. E agora? Corrupção passiva. Eu nunca vi isso. E olha, evidentemente, se acontecesse isso, eu ficaria, lamentaria mesmo, não estou sendo irônico. Mas o senhor tem uma mulher que foi advogada, que é advogada, que foi empresária. Que compensação o senhor queria? Pelo que eu entendi, seria o correspondente à indenização que ele teria direito a isso? Para assumir um cargo? Ah, mas só na hipótese de morrer que outros têm esse benefício? Qual é a lei que sustenta isso? Eu me pergunto aqui, indo para o comercial, que eu quero voltar, tem mais crime. Eu me pergunto indo para o comercial. Ministro Sérgio Moro, foi com essa expertise jurídica, foi com esse apego à letra da lei, que o senhor exerceu a magistratura e mesmo a sua função de ministro da Justiça? A minha pergunta não será retórica. Eu respondo, foi. Foi com esse apreço pela legislação. Há mais. Muito mais. Vocês se lembram quando o juiz determinou a soltura do Lula e a Polícia Federal não cumpriu a determinação judicial? Eu não estou entrando no mérito se a ordem era justa ou injusta, se eu concordava ou não concordava, nada disso. O fato é, um juiz, no pleno exercício da sua função, determinou a soltura do Lula. Se a decisão iria ser suspensa depois, que se soltasse e, uma vez suspensa, se prendesse de novo. O Moro participou ativamente dessa operação. Ele estava de férias e ele ficou telefonando para que não, e ele sabe disso, para que não se soltasse o Lula. De novo, eu não estou entrando no mérito. Só que aquilo que se fez ali foi desrespeito à decisão judicial. Crime. Crime. Ah, você está falando isso agora? Não, eu falei isso, sabe onde? Eu estava na Holanda. Eu fui acionado lá na Holanda, pelos meus colegas aqui do estúdio. Eu lembro, acordando minha mulher. A gente está dormindo já por causa do fuso horário, né? Estava na Holanda. Tanto é que eu achei... Eu não consumo droga, né? Mas a Holanda tem ali alguns azares e tal. Eu falei assim, será que ao passar ali por uma rua da Holanda eu andei aspirando demais determinada fumaça e fiquei meio zureta? Mas não, era verdade. Um juiz determinou e a Polícia Federal falou não. Com a atuação, interferência do Sérgio Moro. Não é que o doutor vai? Então, vamos lá. Prevaricação. Corrupção passiva. E aí ele falou sobre a operação ilegal envolvendo o Lula.
E falou em tom de exaltação. É isso que me incomoda no Sérgio Moro. Ele tem o dom de corromper, no sentido de corroer o Estado de Direito. A outra coisa absolutamente positiva desse distanciamento, desse rompimento dele com o Jair Bolsonaro, é que felizmente não vai para o Supremo. Aliás, o Bolsonaro acusou que ele tentou ali uma troca, mesmo, de novo, né? A gente já chega à resposta do Bolsonaro com mais detalhe. Mas vamos lá, o que ele falou sobre a operação ilegal envolvendo Lula. Vai. Isso é até um ilustrativo, né, da importância de garantir Estado de Direito, Rule of Law, autonomia das instituições de controle e de investigação. Lembrando aqui até um episódio que é num domingo qualquer, durante aquelas investigações, lembro que foi o então superintendente, Maurício Valesco, que recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso. Essa ordem emitida por um juiz incompetente, depois disso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da necessidade de cumprimento do dever que ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada, a demonstrar o empenho dessas autoridades e da importância da autonomia das organizações de controle. Resistência à decisão judicial. Aliás, ele está acusando Maurício Valeixo também, que foi em parceria com ele. Porque depois a incompetência do juiz, e isso foi uma coisa posterior, antes que instância superior da lei dissesse que aquele juiz era incompetente, enquanto durou a decisão, era competente. E, portanto, o senhor organizou e confessa que organizou uma ordem de resistência à decisão judicial. E depois vem falar, afinal, é regra do jogo? Não, o senhor está descumprindo. Não, juiz, ex-juiz, ex-ministro. É confissão de crime também. Não é? Até porque a decisão que depois diz que o juiz era incompetente é das mais polêmicas, para dizer pouco. Mas não me interessa. Me interessa que enquanto isso estava lá em julgamento, enquanto não veio decisão superior cassando aquela decisão, ela deveria ter sido executada. E o senhor está dizendo que o chefe da Polícia Federal, que é da sua turma, com a sua orientação, desrespeitou a lei. Desrespeitou a decisão. Aliás, uma vez eu lembro que eu falei aqui, os moristas me atacaram muito, né? Eu disse, jamais houve interferência do PT na Polícia Federal. Engraçado, quando o Sérgio Moro sai e pede demissão, é que ele reconhece isso? Poderia ter reconhecido antes. Então vou dar um pulo aí, Fábio, quando a gente volta. Dá para botar o 12º? Vamos lá, claro. Tá lá. Olha, olha o elogio ao PT aí, vai. Foi garantida a autonomia da Polícia Federal, né, durante esses trabalhos lá de investigação. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo, né, da importância de garantir Estado de Direito. Não, pois é, então. Aí porque não quer parecer que está pagando pau pro PT, então seja de bom grado, seja por pressão da sociedade, o fato é que se pode fazer. O senhor sabe, o senhor confessou que é a pressão de bastidor que não chega ao público. É ou não é? Não foi isso que o senhor confessou hoje? O senhor não ficou sendo alvo lá de pressão e ficou quieto sem fazer nada?
Nada para em pé nesse edifício. Seu. Fábio Cuba, você quer fazer o comercial que horas? Daqui uns 2 minutinhos, pode ser? Tá, isso pode ser. Isso Então, tudo tá aqui é ao vivo mesmo, é assim que faz. Olha aqui. E depois, eu vou destacar no meu blog. Nós vamos ganhar tempo aqui, meninos. Aí ele passou boa parte do pedido de demissão dele é autoelogio. Aí elogiou a própria biografia, eu tenho que preservar também a questão da hierarquia, mas não vou aqui falar dessas outras divergências, tal. De todo modo, eu não tinha como aceitar a substituição do Valeixo, né? Há uma questão envolvida da minha biografia como juiz, a lei e o Estado de Direito. A sua biografia como juiz, você pegou a sua biografia como juiz e botou a serviço de uma candidatura. Tá bom, o presidente estava eleito, mas botou. O senhor pegou a sua biografia de juiz e condenou um pré-candidato à presidência da República sem prova. Porque não tem prova lá. Engula a sua versão quem quiser. Até hoje, eu desafio qualquer um a indicar em que lugar está. Né? Aí, mais adiante, como é que é? Meu passado de juiz, falando seu passado de juiz, e o meu compromisso com o Estado de Direito, e eu poderia ser aí um garantidor da lei da imparcialidade. Ele, pessoalmente, estava indo para... Então, eu fui para o governo porque eu queria ser um garantidor da lei da imparcialidade. O garantidor da lei da imparcialidade tem de ser a Constituição. E de um juiz é a magistratura, é o Código da Magistratura, a lei orgânica da magistratura. Não, senhor. Isso aqui é conversa de candidato. Num momento lamentável, disse... O projeto de lei anticrime poderia ter tido avanços maiores. Infelizmente, não foi aprovado em sua totalidade. Projeto de lei anticrime, o senhor queria licença para matar. O senhor queria excludente de ilicitude. O senhor foi contra o juiz de garantias. O seu projeto de lei anticrime era muito pior do que o que foi aprovado pela Câmara. Chamou para si... Disse que a queda da criminalidade se deve ao trabalho dele. Aí é um estelionato, mas não daquele tipo de estelionato que prevê o Código Penal. Aí é um estelionato político. Porque isso não tem nada a ver com isso. Queda começou lá no governo Temer. E, finalmente, declarando-se candidato. Né? Vou procurar mais adiante um emprego. Ai, que dificuldade que vai ter, não? Não enriqueci no serviço público. Ainda bem, isso não é mérito, é obrigação. Nem como magistrado, nem como ministro. Parabéns. Eu não enriqueci como jornalista, poderia ter enriquecido. Melhorei de vida, melhorei, mas licitamente. Eu não fiz nada de mal, demais. É a minha obrigação e a sua também. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar o que quer que seja. Ajudar nesse período de pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, o senhor não ajudou quando podia, como ministro? Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa, sempre. Muito obrigado. Está se oferecendo para ser candidato à presidência da República. Né? Tem de sair do armário, tem de falar.